Bom dia a todos mais uma vez, já tinha dado bom dia antes. É um prazer muito grande estar aqui. Eu hoje vou falar mais como gestor e como administrador do que como cientista. Eu estou gestor, mas eu sou cientista. Mas eu resolvi ser gestor porque, justamente como disse Edécio muito bem na introdução, é mais um passo, digamos, na carreira, uma tentativa de fazer com que as coisas cheguem até lá, ou seja, que a gente chegue à produção. Para que a gente faça a pesquisa e chegue à produção, precisa uma coisa fundamental: confiança em si mesmo. Nós, no Brasil, nós não confiamos em nós mesmos. E nós temos que dar esse passo. Eu espero que a geração de vocês consiga acreditar em vocês. O que a gente consegue fazer é, de uma maneira técnica, aplicar direitinho o que os outros desenvolveram aqui. Drauzio, de uma maneira muito feliz, ele explicou muito bem como é que os técnicos do Ministério, utilizando os conhecimentos desenvolvidos nesse lugar, organizaram o Programa do Brasil. Isso não é de todo mal, porque o Brasil saiu da posição que tinha, que era um país subdesenvolvido, e justamente copiando e utilizando o que os outros fizeram, nós conseguimos organizar um país razoável, está muito bem estruturado agora. O que eu tenho lutado, tenho falado em todos os fóruns, vou falar aqui de novo, é que nós temos que aproveitar essa oportunidade para dar um passo maior. Nós temos que acreditarmos em nós mesmos, existe conhecimento, para que a gente acredite na inovação que a gente possa fazer. Essa criatividade que o Dr. Drauzio Varela falou. Nós temos que conseguir acreditar nisso. E até agora a gente não acredita. Tanto é que você sabe que praticamente não existe medicamento desenvolvido no Brasil. Tem um anti-inflamatório de uso tópico. Não existe. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que vai se desenvolver, é caro o desenvolvimento, termina indo para fora, ou a gente faz o que a gente faz, que é copiar de fora. Me digam, se vocês tiverem, depois na hora de pergunta, de o que vocês acham que existe de inovação que tenha sido feita no Brasil em qualquer área. O que foi feito no Brasil? Inovação. Um novo medicamento, um novo quê? Um novo tecido, um novo carro. O que foi feito? Muito pouca coisa, eu diria nada. Existem sempre no Brasil a citação de 3 empresas que são inovadoras. São sempre as 3 que cito: Petrobras, Embraer e Embrapa. Na verdade, elas são parcialmente inovadoras. Elas souberam, mais uma vez, utilizar as tecnologias de fora. Vocês vejam que é uma vergonha, mas as 3 são filhas da ditadura. Os militares acreditavam que existia ciência e tecnologia e fizeram investimento em 3 dessas empresas. Maciçamente, muito dinheiro, e trouxeram pessoas de qualidade. Trouxeram o professor do MIT, criaram o ITA, e do ITA surgiu a Embraer. Tem que fazer assim, internamente nós não conseguimos. A Petrobras, ela trouxe muita gente de fora também, grandes engenheiros, criou uma escola importante, que é a COP no Rio de Janeiro, que é a pós-graduação em engenharia, e graças a isso ela conseguiu fixar pessoas e gente da minha geração estudando. Criou a Petrobras, que é forte, que é relativamente normal. A Petrobras tem bastante patentes, na verdade. Talvez a grande responsável para o Brasil estar na posição que está agora, e que poucas pessoas falam, seja a Embrapa. A Embrapa, veja, está certo que eu estou de cabelo branco, mas não faz tanto tempo assim que se dizia que no Brasil só produzia soja e trigo no Rio Grande do Sul ou do Paraná para baixo. Hoje em dia no Maranhão se produz arroz, se produz soja, se usa o cerrado. O Brasil ficou a grande potência agrícola que ele é hoje e que leva o Brasil na posição que está. Quem fez isso foi a Embrapa. Pouca gente reconhece, os pesquisadores da Embrapa não têm busto pela rua, mas foram pessoas com realmente grandes líderes, que fizeram isso no Brasil, como eu estava comentando até antes, aqui justamente conversando com o Drauzio, porque eram grandes heróis. Heróis porque fazer ciência no Brasil era realmente muito difícil, acho que hoje em dia já não é mais.
Era muito difícil e as pessoas que conseguiam fazer eram heróis, eram caudilhos, né? Aqui na América Latina a gente gosta muito de caudilho. Nós ainda temos aí os Chaves da vida, coitado do Fidel Castro está indo embora, mas sempre tem essa ideia do caudilho, o pesquisador que fazia contra tudo e contra todos, né? Que é um pouquinho, então, no meu instituto agora que eu estou, é um pouquinho da ideia do professor Isaías Hall, né? Pesquisador que vai contra tudo e contra todos e leva. Eu acho que está errado, acho que nós temos que nos organizar institucionalmente para que as pessoas utilizem os seus talentos como bons cientistas e consigam fazer as inovações e consigam trazer para a realidade as coisas que eles veem no laboratório. O que é muito difícil no Brasil, como eu digo, é tudo truncado, a gente não acredita. E nós temos a ideia também que lá pelas tantas, não adianta eu investir num projeto todo, vamos investir em 5 para ver qual vai dar certo. Aí não tem dinheiro para os 5 morrem. Isso é uma realidade no Brasil. Então, fazer opções estratégicas, entender o que é risco, isso o cientista não sabe, o empresário não sabe. Talvez as palavras que eu estou dizendo para vocês caiam um pouco no vazio se vocês não estão vivendo isso. Mas grave isso que eu estou dizendo e tentem utilizar durante a evolução da vida de vocês. A gente tem que assumir risco, nós temos que tomar decisões estratégicas, sendo cientista, sendo empresário, sendo pai, qualquer coisa, tudo na vida. E nós temos essa dificuldade no Brasil, a gente tenta distribuir e é muito ruim, as pessoas não admitem uma pessoa de sucesso. Uma pessoa de sucesso no Brasil é terrível, é o alvo a bater. Então as pessoas batem nele, o que esse cara está ganhando ou não, é a tônica e não é o que a gente encontra em países desenvolvidos. Bom, eu queria fazer essa introdução, depois de ouvir essas palavras tão bonitas do Edécio sobre mim, pensei que ele ia até apresentar uma outra pessoa e não eu, que ia falar aqui. E Edécio foi um aluno meu, tenho com muito carinho, já faz alguns anos, Edécio, faz uns bem 20 anos, e eu tive a sorte de tê-lo até hoje como grande colaborador, amigo e muito próximo. Deixa eu voltar um pouquinho para as questões que nós estávamos falando, agradecendo mais uma vez o Esper e Edécio por estar aqui. Só para complementar o que o Dr. Drauzio estava falando, a crise do sangue na França foi uma crise terrível e levou para a cadeia o presidente do Centro Nacional de Transfusão Sanguínea. Eu não vou dizer o nome dele aqui porque, coitado, está até hoje tentando se livrar disso. E várias outras pessoas. Caiu todo o sistema de transfusão sanguínea na França, foi tudo refeito depois disso. E, efetivamente, houve muita transmissão. Mas, na época, tem as pessoas, os bandidos, na verdade, seria bom se fossem bandidos e mocinhos, né? Mas teve gente que, na época da crise, na região de São Francisco, se utilizou muito do problema. Só para vocês terem uma ideia, quando, algum tempo atrás, eu fui professor em Stanford, professor convidado em Stanford, você sabe que a região de São Francisco é onde teve mais casos iniciais. E o banco de sangue de Stanford não fez transmissão de AIDS na época, porque ele fazia uma triagem muito rigorosa de seus doadores e fazia a quantificação do CD4, estava no início da quantificação do CD4, logo se viu que baixava o CD4 dos pacientes infectados, e ele fazia a quantificação do CD4 de todo o sangue transfundido. E com isso caiu a quase zero a transmissão de HIV. Foi muito astucioso o diretor do Banco de Sangue, onde eu vinha trabalhar muitos anos depois, mas ele aproveitava, também não vou dizer o nome dele, ele aproveitava para servir como expert em vários julgamentos de outros bancos de sangue quando recebiam alguma, como chamam, lawsuit, né? Eles faziam uma questão que buscava dinheiro, um processo de indenizatório no banco de sangue. Então, infelizmente, o mundo que a gente vive não é toda essa beleza que a gente gostaria, mas eu acho que a gente tem que, na medida do possível, tentar aprimorá-lo e os valores éticos têm que prevalecer. Então, como eu disse para vocês, eu vou falar hoje sobre o que é o Instituto Butantan e como é que eu acho que um instituto como este, como tem outros no Brasil, ele pode servir à ciência e fazer com que avance a ciência e, sobretudo, a aplicação da ciência nas grandes áreas de saúde pública.
O Instituto Butantan, quem mora em São Paulo, quem é de São Paulo, todos conhecem, porque é um lugar que todo mundo vai passear. Agora, há 2 sábados atrás, o Instituto fez 111 anos, nós abrimos as portas dos museus, foram mais de 3 mil pessoas, todo mundo leva as crianças, tem as cobras, tem os macacos, é um parque belíssimo, né? São 80 hectares, é maior que o Parque Vila Lobos, e ele é muito simpático à população como lugar de lazer, de passeio, etc. Todo. Os mais maledicentes perguntam se ele é o spa de sogra, se eu posso cuidar da sogra no fim de semana lá, mas ele realmente é conhecido como o grande lugar das cobras. Agora, hoje em dia, ele não é isso só que ele faz. E eu vou mostrar para vocês que ele é um grande centro de ciência e tecnologia que o Brasil tem e que deve ser aumentado. Então, dentro desse curso, eu vou falar para vocês sobre o Instituto Butantan e o desenvolvimento de vacinas, ou como é que a gente vê isso lá. Eu quero começar para vocês falando da importância, aquilo que o Drauzio falou, sem dúvida, os sistemas de imunização, programas de imunização, são a ação médica talvez mais importante que tenha ocorrido nos últimos anos. Se você pegar imunização e saneamento, foi a grande causador do aumento da esperança de vida das pessoas, diminuição de morte infantil e tudo mais. E se nós temos uma atuação médica importante é através da imunização. E o Brasil, ele tem feito isso de uma forma muito boa. Então, vou começar um pouquinho sobre... o Brasil se tornou uma referência internacional em imunização pela alta cobertura que nós temos nos nossos programas de vacinação. Se você for no interior da Amazônia, você vê que existem membros dos programas de saúde de imunização que estão imunizando com barco no interior da Amazônia. Os graus de cobertura, eles atingem 98, 99 a 100% nas diferentes campanhas e nas vacinações normais que tem no Brasil. E o Brasil decidiu, na metade dos anos 80, que ele deveria ser autossuficiente em vacinas e nos programas de vacinação, ou pelo menos naquilo que ele poderia fazer. E essa decisão foi uma decisão de Estado, e não de governo, e o Brasil achava que a vacinação era muito importante para estar sujeito a estar viável, ter disponibilidade da vacina e o preço da vacina. Ou seja, se nós tivermos hoje uma grande epidemia por gripe aviária H5N1, muito provavelmente os estoques de vacinação seriam presos pelos países produtores do mundo todo. Hoje o Brasil pode fazer rapidamente, através justamente do Butantan, uma vacina para a gripe aviária. Então, o Brasil achava que pertussis, difteria e tudo isso não poderiam estar variando de preço, como realmente, eu não vou poder entrar muito em detalhes com vocês, as companhias internacionais achavam que a pertussis que era feita era muito barata, então eles fizeram uma pertussis chamada acelular, cujo preço era 30 vezes mais caro, e tentaram vender para os países. O Brasil disse, não compro, isso aqui não se provou cientificamente que é melhor que a outra, vocês vendem de outro lugar, eu produzo a minha e acabou. Então o Brasil achou que isso é importante, e isso foi uma decisão de Estado, ou seja, uma coisa que passa os governos e que vem se solidificando com os do tempo. Então, o Programa Nacional de Imunizações, que é antigo, foi criado já em 73, né, ele trabalhou na erradicação de várias doenças, né, e deixou outras tantas sob controle, ou seja, não existem mais grandes epidemias de coisas como tétanos, tuberculose, difteria, etc. Se nós formos ver que uma população de 193 milhões de habitantes, existem 43 tipos de imunobiológicos produzidos aqui no Brasil, ou mesmo que sejam parcialmente, estão no período de transição. Desses são 26 vacinas, 13 soros contra animais peçonhentos, né, e 4 soros contra diferentes coisas humanas. 77 produzidos então no Brasil,
se produz mais ou menos 300 milhões de doses por ano, e nós temos no Brasil 30 mil salas de vacinação. Isso dados do Programa Nacional de Imunizações. O Butantan surgiu, como eu disse, há 111 anos, e ele é uma instituição pública do governo do Estado de São Paulo, que foi criado em 1901, num lugar muito longe de São Paulo, do outro lado do Rio Pinheiros, que foi feita para produzir soro contra pragas, contra peste bubônica, né, e contra a difteria. E o primeiro diretor, que era o Hospital Brasil, ele era interessado em investigar os antivenenos através de venenos de cobras. E ele que montou todo o esquema, e ele foi internacionalmente reconhecido pelo seu trabalho que fez com o veneno de cobras. Atualmente, o Butantan é o maior produtor público de vacinas e antivenenos e antitoxinas na América Latina. Ele é inteiramente dedicado à pesquisa científica e à produção de imunobiológicos para uso público, né? Não uso privado. Então, eu disse para vocês, o Butantan ele foi criado muito longe, do outro lado do rio. Hoje em dia ele é completamente incorporado à cidade de São Paulo, né? O Butantan é ali. Mas quando foi criado, a gente tinha que acabar. Tanto é que até hoje existe no Butantan casas das pessoas que trabalhavam no Butantan. As pessoas que moram lá, porque eles moravam lá, era uma fazenda. Aí a USP nos tirou um pedaço, quando foi criada em 1930 e tantos, e boa parte do que era então a vacina do Butantan para ser o campus da USP, né? Eu sempre lembro o reitor isso quando você não quer me dar uma partezinha de novo. O que o Butantan faz? Então, no que se refere a vacinas, existem essas vacinas que são correntemente feitas no Butantan, e o Butantan faz 51% das vacinas que são feitas no Brasil. Uma boa parte das vacinas de Biomanguinhos, que é a tetravalente, na verdade, Biomanguinhos pega o nosso DTP, que nós mesmos produzimos e mandamos para eles, e acrescenta o hemófilos B. Isso dá uns 20 e pouco, quase a metade do que o Biomanguinhos faz é essa nossa DTP com o componente dele. Então, o Butantan faz já muitas vacinas. E ele faz também muitos soros. Nós temos 5 tipos diferentes de antivenenos. Nós temos anticorpos contra escorpiões, aranhas, caterpillar, que é aquele taturana, antitétano, anti-difteria, anti-raiva, soro antivetulínico. Então, todos esses bichos aí que vocês gostam de ter em sonho, cobra, escorpião, aranha e taturana, nós produzimos soros e cobre todo o programa nacional. Na verdade, existem muitos países que já importaram, que estão frequentemente aqui na porta, querendo que a gente contribua. A semana que vem tem uma nova visita do Paquistão, porque eles querem que a gente forneça para eles, seja os nossos antissoros, o que a gente produz antissoros contra as cobras locais, mas também que eles vêm buscar a toxina diftérica ou soro antidifteria, que é um dos produtos que é mais carentes do mundo. Até Estados Unidos e Inglaterra, de vez em quando, nos importam o nosso soro antidiftérico. Agora, isso é o que a gente fazia, mas como é que nós estamos no futuro? Nós temos vários projetos de vacinas em que nós fazemos colaboração externa para o desenvolvimento dessas vacinas. Uma delas é que a gente faz junto com os Institutos Nacional de Saúde dos Estados Unidos no desenvolvimento de uma nova vacina para rotavírus. Você sabe que o rotavírus é uma das grandes causas de morte infantil por diarreia, principalmente no norte e nordeste do país. E nós temos atualmente uma vacina que é feita no mundo, que é de um dos sorotipos e que não cobre de forma alguma a necessidade nacional. E nós temos uma vacina que tem os 5 sorotipos principais brasileiros, então uma vacina desenvolvida para a necessidade brasileira e que já passou por estudos de fase 1 aqui no Brasil e que nós devemos começar fase 2 ainda esse ano. Eu vou voltar mais adiante, mas nós temos um outro estudo também com o grupo
dos Institutos Nacional de Saúde, em que nós estamos fazendo uma vacina para dengue, que é tetravalente, com os 4 sorotipos. Você sabe que o grande problema da vacina de dengue é que se você vacinar contra um sorotipo, se você tiver a doença de um sorotipo, você, se tiver um outro sorotipo, pode fazer dengue hemorrágica. Nós estamos trabalhando em uma vacina de dengue, nós estamos negociando com a Anvisa, nós devemos começar, já foram feitos os testes de fase 1, nós temos vários lotes feitos no Butantan, eu vou voltar isso mais adiante, e nós devemos testar fase 2 ainda este ano. Com o Instituto SEIMI de Vacinas, que é um instituto, uma organização não governamental, que é dirigida pelo Peter Otes, que mudou agora, inclusive, de Washington para Houston, nós temos 2 vacinas contra 2 parasitas, um Mercator e outro Schistosoma, que nós devemos preparar os lotes de boas práticas para que comecem a começar os clínicos em breve. Nós temos também com um grupo da Universidade de Harvard, mas um desenvolvimento muito nosso, que começou antes que Harvard entrasse, nós temos uma proposta de uma vacina contra o pneumococcus, que é celular, a vacina que existe atualmente é uma vacina complicada, porque ela é feita com os açúcares, os sorotipos, que são fundamentalmente os açúcares do pneumococcus, e precisa de um grande número, é super trabalhosa de fazer, a cobertura é complicada, é caríssima, e nós estamos trabalhando numa outra. Nós estamos trabalhando também com esse instituto aqui numa vacina para leishmania, principalmente para animais, um grande reservatório, como você sabe, de leishmania em animais, principalmente no Nordeste. Com o Instituto Ludwig e a ajuda daqui da faculdade, através do Pedro que está aqui, e outras pessoas, nós estamos desenvolvendo um adjuvante para colocar no antígeno desenvolvido pelo Instituto Ludwig para fazer imunoterapia de câncer. Um projeto antigo que nós estamos recuperando, junto em associação com a BR Foods, a Sadia e Perdigão, nós queremos preparar um surfactante pulmonar. Você sabe que grande parte das crianças que nascem prematuras e que vêm a falecer por uma insuficiência respiratória, né? As crianças que nascem prematuras, sabe que vão ali, vai para a incubadora, frequentemente elas não têm surfactante pulmonar, é um produto caro, né? O Brasil não tem suficiente para distribuir, e nós desenvolvemos um método no Butantan de fazer o surfactante pulmonar com um preço muito razoável. O problema é ter acesso ao material biológico, e por casualidade eu conheço bem o pessoal da BR Foods, que vai nos fornecer, isso já foi feito, nós estamos retomando os pulmões para que a gente faça a extração. A nossa ideia é que em breve a gente possa fazer a produção para todo o país, e a BR Foods ficou muito interessada com o projeto. Talvez a gente venha, assim, em dando certo a primeira parte, expandir isso para que a BR produza e a gente possa distribuir para a África e Ásia, onde tem muita morte infantil, e isso, quem está interessado também nesse projeto é a Fundação Bill e Melinda Gates. Junto aqui com a Universidade de São Paulo, nós desenvolvemos um novo BCG oncológico, ou BCG, um trabalho feito em colaboração há muito tempo com o grupo do professor Miguel Sbrugge. O BCG ele é relativamente imunogênico, né, que é o que causa inflamação e que ajuda no tratamento do câncer. E o que nós temos é que nós fizemos um BCG recombinante com fragmentos do pertussis, que é um que é muito imunogênico, e a gente viu que tem resultados excelentes no tratamento do câncer, e nós acreditamos também que depois disso, desenvolvimento para o câncer, ele pode ser útil para transformar como se fosse um BCG que tivesse um adjuvante interno e ele induzisse uma resposta imunológica mais importante. Além disso, o Instituto Butantan ele tem prédios de laboratório. Nós temos 21 laboratórios diferentes, em que tem 180 pesquisadores, temos um centro de biotecnologia, nós temos um hospital, que ainda continua, apesar de ser um hospital relativamente pouco equipado,
ele segue a referência para pessoas que têm algum tipo de acidente ofídico, que terminam sendo encaminhados para lá, e tem o biotérmico, que é grande. Isso aqui são os prédios, né? São muito antigos, são muito bonitos, mas que a gente tem que dar um jeito de modernizá-los. Isso aqui é o que chama de prédio novo lá no Butantã. Esse prédio foi fundado pelo Vital Brasil em 45. Isso aí é o prédio novo. Então, isso aí, sem dúvida, nós temos que modernizar os prédios de pesquisa, mas, apesar desses prédios aí, as pessoas fazem realmente coisas sensacionais. Existem, nós pegamos alunos de pós-graduação, que vêm de diferentes unidades, fundamentalmente da USP, mas também da Unifesp e outro, e nós temos um programa que é nosso, está escrito errado aqui da toxicologia, toxinologia, né? Justamente para dos venenos, em que nós treinamos mestres e doutores. Mas, fora isso, tem muita atividade, tanto aqui com a Faculdade de Medicina, com a Bioquímica, com a Biofísica, etc., pelos diferentes projetos que nós temos de pesquisa, não só na área de vacinas, mas em toda a área de estudo dos venenos. E tem uma área que ninguém conhece, vocês não devem conhecer, que é o nosso complexo industrial. Que nós temos 7 plantas industriais que fazem os diferentes produtos que eu mencionei para vocês e que são realmente estado da arte em termos de produção em condições de boa prática de manufatura. Nós temos várias plantas pilotos para dengue, para rotavírus, para anticorpos monoclonais. Eu trabalho com o Butantan pelo menos há 20 anos no desenvolvimento do Scale-Up de produção de anticorpos monoclonais e temos inclusive uma planta para fazer produtos sanguíneos. Aqui eu voltando à questão que eu estava dizendo para vocês, que é o problema do impacto das vacinas e como é que isso tem evoluído no Brasil. Vocês veem aqui a cobertura vacinal no Brasil. Eu sempre achei interessante o dado epidemiológico quando dá acima de 100%. Porque eles calculam que seja um certo número de pessoas daquela idade e às vezes tem mais. Então a gente chega a cobrir mais do que 100%. Mas vocês vejam que a cobertura vacinal no Brasil é absolutamente fantástica e é uma coisa que nós temos que preservar. E você até de novo, aproveitando aqui que o Drauzio está aqui, eu estive conversando com ele um tempo atrás. O Brasil está numa transição de país subdesenvolvido para país desenvolvido, não é uma coisa nem outra. Nos países mais subdesenvolvidos, é fácil você mostrar o interesse na vacina, porque a mãe vê as crianças que estão doentes, tem sarampo, tem coqueluche, tem isso aqui. Aí as crianças são vacinadas, não tem mais. É fácil de mostrar. Quando nós estamos no estágio que estamos agora, eu não sei, eu tive sarampo. Acho que o Drauzio teve sarampo. Agora, se eu pegar ali no meio, quem tem aí menos de 30 anos, deve ter tido sarampo. Nunca deve ter visto o caso de sarampo. Por quê? Porque foram vacinados. Olha, aí você chega hoje, na mãe de hoje em dia, eles vão estar na idade de vacinar o seu filho para sarampo. Ela vai dizer, pô, será mesmo? Eu não tive sarampo, eu não vejo ninguém com sarampo. Tem gente lá na Europa que diz em um caso para cada 10 milhões pode ter uma reação muito estranha, pode ficar autista, pode ter narcolepsia, inventaram de tudo já. Por que eu vou vacinar? Deixa a mãe dos outros vacinarem, porque aí elas protegem as crianças e meu filho não vai ter sarampo. Então, e isto, de certa forma, ocorre em algumas classes sociais do Brasil, o que pode ser dramático, porque nós podemos diminuir o nosso grau de cobertura e voltarmos a ter epidemia. Vocês dizem que isso não vai ocorrer, eu achava que também pudesse não ocorrer, que era uma coisa teórica. Mas no ano passado, eu estive, no mês de novembro, numa reunião que tinha um nome pomposo chamado World Health Summit, Cúpula Mundial da Saúde. Tinha gente de todo mundo e estavam falando sobre vários programas. Eu falei um pouquinho sobre o desenvolvimento de vacinas. E o ministro da Saúde da Alemanha veio relatar a preocupação que ele estava com o surto que tinha de sarampo
num lugar super subdesenvolvido, que é a região de Munique. A região de Munique. Porque eles pararam de fazer a cobertura vacinal, estava com surto de sarampo e sarampo grave. E às vezes sarampos em adultos que não tinham sido vacinados. Então vocês veem o que acontece. Teve um outro, agora justamente em janeiro eu estava em San Diego conversando com um grupo de pessoas e estava me dizendo da preocupação que eles estavam falando aí dos filhos deles, porque os filhos deles não tinham sido vacinados, apesar de serem cientistas, e que estava tendo uma epidemia muito séria, também numa região super subdesenvolvida, que é a região de San Diego, de coqueluche. Coqueluche pesado. Então, vocês veem que se existem essas doenças não estão erradicadas, se nós diminuirmos um pouquinho a cobertura, pode voltar a doença. Então, o Brasil tem que conseguir manter isso, e para isso nós precisamos manter o interesse nas pessoas de vacinar seus filhos para evitarem doenças. E acho que é uma responsabilidade que a gente tem, nós que trabalhamos nessa área. As coberturas são maravilhosas e o número de casos graves e mortes, por exemplo, devido à influenza H1N1, eles baixaram bastante com a campanha de vacinação. Isso também foi claro. O número de casos de tétano, seja acidental, seja neonatal, também caíram. Vocês veem que os números falam por si só, tanto acidental como neonatal. E os números de casos de pertusse e difteria estão sob controle. Nós podíamos talvez até diminuir mais, mas eu posso dizer que eles estão absolutamente sob controle, por terem visto o tamanho do nosso país. Eu falei dos nossos projetos, vou voltar mais um pouquinho. Nos vários projetos que nós temos, eu vou querer detalhar algum para vocês. Um deles diz respeito à vacina de pertussis low, ou em baixas concentrações de ANPS. Eu falei para vocês que a vacina que existia normalmente no mercado era uma vacina que é relativamente tóxica para pacientes adultos e para crianças pode dar algum tipo de reação. Então foi desenvolvido no mundo uma vacina para coqueluche, a pertussis, que não tinha mais a célula e ela baixava bastante a toxicidade. O problema é que ela ficou, como eu disse para vocês, 30 vezes mais cara e não há quem consiga pagar. Nós desenvolvemos no Butantan, através de uma redução do LPS, que é o principal causador das febres, num processo de relativamente baixo custo, e nós fizemos os testes que funcionaram muito bem. Os testes de fase 1 foram muito bons, inclusive de fase 2. Nós estamos vendo como é que nós vamos registrar esse produto. Então, esse produto ele será possível de utilizar da mesma forma que a gente usa os outros, mas também permitirá que a gente faça vacinação em adulto e permitirá que a gente consiga distribuir. Então, Bill e Melinda Gates também estão interessados. Evidentemente que as empresas que vendem a celular estão tentando empurrar a vacina de alto custo para todo mundo e nós vamos entrar. Um outro trabalho que nós fizemos que é importante diz respeito a esse adjuvante chamado de monofosforilipídio A, o MPLA, que não é o partido lá de Angola, e que é derivado do próprio pertussis e que tem um trabalho adjuvante fantástico. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, como é que funciona, que a gente sabe exatamente qual é o receptor que está envolvido, mas ele foi testado como adjuvante de vacina para influenza com resultados fantásticos. Então, nós mostramos que na vacina para influenza, ao utilizar esse adjuvante de MPLA em testes clínicos, eu posso diminuir em 4 vezes a quantidade de vírus, o que faz com que a vacina que eu tenho no Butantan, que foi projetada para 20 milhões de doses, ela passe para 80 milhões de doses. E eu posso servir dessa maneira no Brasil, toda a América Latina, em provavelmente 5 minutos. Tem outra proposta extremamente interessante da pesquisa no Butantan, que diz respeito a esse componente de sílica. Na verdade, são esporos
nanoestruturados de sílica, então são nanopartículas que permitem que o antígeno seja colocado, por exemplo, o antígeno recombinante como de hepatite B, seja colocado aqui, ele entra dentro desses poros da nanopartícula, como vocês estão vendo aqui, e você pode dar essa vacina, que normalmente é uma vacina que é uma injeção, você dá por via oral, o indivíduo ele absorve essa vacina, mantém o antígeno intacto, e o antígeno é largado na circulação. Com isso você consegue fazer uma resposta imunitária muito eficaz, porque essa estrutura funciona como adjuvante, então ela funciona como adjuvante e funciona também como veículo. E o que faz com que a gente passe uma vacina que é aplicada numa vacina oral, o que para vocês pode parecer que não tem vantagem nenhuma. O grande problema quando a gente vai no Ministério da Saúde é discutir quantas picadas vai dar na criança, porque as mamães não gostam de picar as crianças, certo? Então, você tem que diminuir o número de picadas das crianças, por isso que nós estamos trabalhando o esforço todo o Brasil para fazer uma vacina pentavalente, no futuro heptavalente, para numa vacinação a gente cobrir 7 doenças, mas se a gente conseguisse fazer isso que está sendo feito aqui, de transformar uma vacina que é de picada para uma vacina oral, de uma vantagem do ponto de vista de saúde fantástica. E, além disso, ela funciona super bem como adjuvante. Esse é um projeto também que é extremamente interessante. Eu não vou entrar aqui nos detalhes. O rotavírus, eu falei para vocês. O dengue, eu falei para vocês. Nós temos, então, 4 sorotipos de vírus atenuado. É o próprio vírus atenuado, é a melhor proposta que tem de vacina contra a dengue. Existem algumas vacinas que estão competindo. A Sanofi está um pouquinho na frente do Butantan, porque ela já está testando uma outra vacina em fase 5, mas a nossa tecnologia é uma tecnologia bastante moderna, em que a gente tem, então, alguns genes que foram retirados dos diferentes sorotipos, e nós temos uma resposta muito, muito importante. Não vou entrar também em detalhe disso, já falei dessa outra vacina também, e nós temos também uma proposta de vacina de leptospira, que eu não quero entrar muito em detalhe, que não vai ter tempo. Em todo caso, para concluir, eu queria mostrar para vocês que o primeiro passo, o Instituto Butantan e outros institutos do Brasil, como a Fiocruz, Tecpar e outros, começaram a fazer vacinas que eram dominadas no mundo. Hoje em dia nós fazemos as vacinas que eram dominadas no mundo com melhor tecnologia, porque a nossa vacina da influenza ela está se mostrando melhor do que a Ventis, eu não vou entrar em muito detalhe por quê, mas como é que a gente faz a particulação do vírus. Nós descobrimos novos adjuvantes que nós vamos fazer com que essas vacinas melhorem. Nós melhoramos a pertussis, vamos ter uma pertussis barata e utilizada em todo o mundo. Então nós fizemos o que a gente chama de inovações incrementais, o que chama a indústria farmacêutica, e nós estamos partindo para vacinas novas, quer dizer, nós estamos no início. Nós é que vamos desenvolver a vacina de dengue, tem trabalhos que foram feitos aqui no NIH, mas todo o desenvolvimento pré-clínico e clínico vai ser feito aqui. Vacina de rotavírus pentavalente, vacina contra a pneumonia e assim por diante, um número grande de vacinas, sem contar todo o esforço que a gente faz aqui na faculdade, através do grupo de teste de uma vacina de HIV, do trabalho da Luísa, aqui no meu grupo também, numa vacina contra o estreptococo e a doença reumática cardíaca. Então, acho que as coisas têm futuro, têm possibilidade. O que a gente tem que fazer é fazer com que essa ligação da pesquisa fundamental até a aplicação clínica seja sólida, baseada em ciência de primeira qualidade. Sobretudo, como eu disse quando eu comecei a falar, nós temos que acreditar em nós mesmos. Muito obrigado.